Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à aula do classificador UPF, né? Na verdade, o nome dele é Floresta de Caminhos Ótimos e ele é um classificador então baseado em grafos, tá? Ele é um classificador supervisionado, a versão que a gente vai ver hoje, tá? Mas na prática nós temos também versões não supervisionadas, versões semi-supervisionadas, versões que podem ser acopladas, né? Algoritmos de aprendizado de profundidade, por exemplo. Tá? Bom, então, como o classificador, né, para o Floresta de Caminhos Ótimos, ele é baseado em grafos, a gente vai ter uma pequena introdução, uma breve introdução aqui sobre a questão de grafos, para depois, então, a gente entrar na explicação do classificador propriamente dito. Tá legal? Então, existem diversos problemas, né, para os quais eu consigo mapear para um grafo. Então, a motivação principal aqui existem muitos, né, algoritmos em grafo que resolvem problemas em grafos. Então, se você tiver um problema e conseguir mapear ele para um grafo, muito provavelmente, tá, você vai ter aí um algoritmo, um conjunto, uma família de algoritmos que vai endereçar esse seu problema, né? E basicamente grafos, né, pessoal, eles são estruturas. A gente tem a representação matemática, que eu vou falar para vocês, mas também nós temos a representação visual, que basicamente então são nós, né? Nós temos aqui então os nós, tá? Que representam entidades no meu problema. Nós temos também as arestas, tá? Então basicamente o que a gente tem aqui, né? Nosso problema basicamente é o seguinte: nesse caso, o que nós temos? Então temos aqui, eu defini que nós temos aqui algumas pessoas, as pessoas são as entidades, né? As entidades, os nós ou os vértices do meu grafo, e eu estabeleci uma relação de adjacência, eu que criei, tá? Aqui só para exemplificar, que nos diz basicamente o seguinte: olha, duas pessoas, né, dois nós, vão estar conectados se somente se forem amigos, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar nesse gráfico e ver que o João é amigo do Rafael, que o João é amigo da Ana, que a Ana não é amiga do Rafael, tá? E assim sucessivamente. A gente pode ver que nós temos basicamente dois grupos de pessoas que não se conhecem, tá? A gente vai ver depois que isso aqui é um grafo desconexo, tá? Então, basicamente, eu tenho que definir o que é um nó, né, um vértice, e depois como eu ligo eles, né? Os grafos eles são utilizados nas mais variadas áreas, por exemplo, o GPS, né? Então, eu quero ir de um ponto A para um ponto B, de uma cidade X para uma cidade Y. Então, imagine que eu tenho um mapa aí de um estado, as cidades são os nós do meu grafo, e eu vou definir o seguinte: olha, eu vou ter uma aresta conectando dois nós, duas cidades, se existir, então, uma rodovia que liga essas duas cidades diretamente. Tá? Essa é uma maneira que nós temos. Os nós, né, ou as arestas também podem conter pesos, as arestas podem conter pesos, por exemplo, pode ser a distância entre as cidades. Se você utiliza algum aplicativo, né, de GPS, pode ser, por exemplo, o tempo que eu levo de uma cidade para outra, que leva em consideração, obviamente, não somente a distância, mas o trânsito, por exemplo. Tá? Então, existem diferentes aplicações que envolvem grafos. Tá? E matematicamente falando, né, basicamente, o que é um grafo? Como eu comentei com vocês, né, o grafo ele então um conjunto de vértices e arestas, né, onde V é o conjunto de vértices nós e E corresponde ao conjunto de arestas. Então, para esse grafo aqui, o que nós temos, né? Esse exemplo, que é um grafo, vamos dizer assim, padrão, ele é um grafo não direcionado, ou seja, as arestas não possuem direção. Tá? Eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma aresta de A a B, significa o quê? Que A é amigo de B e B é amigo de A. Então, a gente fala que a relação de adjacência, nesse sentido, ela é simétrica. Tá? Então, se eu tiver esse meu grafo com 4 vértices, tá? Então, eu tenho as arestas AB, AC, BC e CD. Então, note que eu não preciso representar a aresta AB e a aresta BA. Porque, como eu havia comentado, essa relação da adjacência no grafo não direcionado, né, ela é simétrica. Tá? Então, não existe a necessidade então, de fazer essa representação ambígua. Tá legal? Então, isso é basicamente a parte mais simples, né, de um grafo. Tá? Que é basicamente um conjunto, né, de vértices e arestas. Temos também algumas informações adicionais sobre grafos que são importantes aqui para o nosso classificador. Esse é um grafo conexo, tá? O que quer dizer um grafo conexo, né?
entre quaisquer... Escolha quaisquer dois vértices. Sempre vai existir um caminho, né, conectando eles. Né? Lembrando que o caminho, a gente vai falar mais a seguir, é uma sequência de nós adjacentes e repetição de nós. Tá? Ao passo que esse meu outro grafo aqui, ó, não existe um caminho de A ou B para qualquer um dos nós daquele outro lado. Tá? A gente fala basicamente que nós temos aqui, ó, duas componentes conexas, no meu caso do meu grafo desconexo, tá? Nós temos essa componente conexa e essa componente conexa. E o todo gera o grafo. Tudo bem? Então, grafo conexo e grafo desconexo. Vamos lá. Temos ainda a questão da ciclicidade em grafos, ou seja, um grafo cíclico. Obviamente, não é um grafo que contém um ciclo, tá? Quando eu tenho, o que é um ciclo, né? Além de você ver ele visualmente, né, a definição matemática dele se existem para dois nós do grafo, tá? Ou seja, existem pelo menos dois nós no meu grafo, para os quais existe mais de um caminho para conectá-los. Então, isso significa que eu tenho um ciclo, tá? Então, se eu tomar, por exemplo, os nós B e C, existe este caminho e existe este caminho. Né? Então, existe o caminho, né? A gente representa assim, BC, e existe o caminho BDC, tá? Tudo bem? Obviamente que se eu olhar aqui para um grafo, eu vou perceber que vai ter um ciclo, mas também tem essa questão dessa definição um pouco mais formal. Quando eu tenho, pessoal, um grafo sem ciclo, né? Tá? E ele é conexo, a gente chama ele de árvore. Tá? E quando eu tenho um conjunto de árvores, ou seja, grafos componentes, né, que são árvores, por definição, acíclicas, nós temos então uma floresta. Tá? Então a gente vai precisar dessas definições de árvore e floresta para explicar melhor ali como é que funciona o nosso classificador por floresta de caminhos ótimos, né, que é o tema da aula de hoje. Tudo bem? Bom, e, como eu havia comentado alguns slides anteriormente, nós temos a questão da relação da adjacência, que a gente pode basicamente classificar os grafos em não direcionado, ou seja, as arestas não possuem direção, e grafo direcionado. Então, nesse exemplo, a gente pode dizer que A é vizinho de B, tá? Mas B não é vizinho de A, tudo bem? B é vizinho de C, C não é vizinho de B, tá? E assim sucessivamente. Onde que grafos direcionados são utilizados, por exemplo, voltando à questão de GPS, mapeamento, né, de cidades, então eu posso, por exemplo, utilizar a direção do grafo para mapear o sentido de uma via, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação dessa, eu sei, olha, essa rua aqui ela vai e vem, né? Ou uma rua de sentido único, por exemplo, aqui, tá? Então, essa é a importância da direção do grafo, dentre outras aplicações que a gente pode ter, tá? Então, o que a gente viu, né? Um grafo ele pode ser conexo ou desconexo, cíclico ou acíclico. Um grafo ele pode ser uma árvore, que é basicamente um grafo conexo acíclico. Pode ser uma floresta, que é um conjunto de árvores. Então, na verdade, uma floresta é um grafo composto por árvores, ele é desconexo, tá? E temos a questão do grafo ser direcionado ou não, tudo bem? E por fim, temos mais uma definição. Como, na verdade, né, o grafo ele é um conjunto, né, de vértices e arestas, e o que seria um subgrafo? Subgrafo é um subconjunto, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de subgrafo. A partir de um grafo original, eu tenho o que a gente chama de subgrafo gerado e o subgrafo gerador. Tá? O subgrafo gerado, né, ele é um subgrafo que contém algum subconjunto do grafo original. Tá? Essa situação aqui já não seria um subgrafo, porque não existe a aresta AD no grafo original. Tá? De novo, a gente está tratando aqui de questão de subconjunto. Tudo bem? Então, um grafo gerado, né, é qualquer subconjunto do grafo original. A diferença agora do subgrafo gerador, pessoal, aqui o subgrafo gerador, a única restrição que nós temos é que o conjunto de vértices, tá? Os vértices têm que ser os mesmos do meu grafo original, exatamente os mesmos, tá? Então, se esse aqui for o meu grafo G', esse aqui for V' e esse for V, tá? Então, V' tem que ser exatamente igual a V,
Aqui vamos supor que eu tenha V duas linhas, que ele pode estar contido igual em V, tá? E aqui tem que ser exatamente igual. Não importam as arestas. De novo, né? Não podem existir arestas no subgrafo gerador que não existam no grafo original, como eu dei o exemplo aqui no subgrafo gerado. A definição do subconjunto vale para ambos os grafos, tá? Mas a restrição aqui que no subgrafo gerador o conjunto de vértices tem que ser o mesmo, tá legal? Vamos lá. E um grafo a gente fala que ele é completo, tá? Tudo isso eu vou usar aqui daqui a pouco, pessoal, essas definições. Um grafo é completo quando todos os pares de nós estão conectados. Então, uma família, né, bastante conhecida de grafos completos, que obedece, na verdade, é a família K, né? KZ, onde Z denota o número de nós, ou KN, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um grafo com apenas um nó, a gente chama de grafo trivial, tá? Quando eu tenho dois nós de uma aresta, é o K2, tá? E aqui é, por exemplo, um K4, tá? Na verdade, nesse K4 aqui, desculpa, pessoal, tá faltando uma aresta aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. No slide, eu corrijo isso para vocês, tá? Então, nós temos basicamente aqui o K4, que teríamos essa aresta aqui, tá legal? A partir, né? O K4 é o último grafo que eu falo que a gente fala que é planar, que eu consigo conectar todos os nós sem cruzar, né? A partir do K5, a gente não consegue conectar todos os nós sem cruzar as arestas. Só uma curiosidade aqui, a gente fala que o K4 é um grafo planar, o K1 também, K2 também, K3, né? Como seria o K3, né? 3 arestas, um triângulo, né? Esse seria o grafo, tá? K3, tudo bem? Então, essa definição de grafo completo. Vamos lá. Pois bem, e os grafos, né, como eu havia dito, eles ainda podem ser ponderados nas arestas, como, por exemplo, as distâncias entre as cidades, né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, a gente fala que nós temos uma função W, né, que recebe dois vértices e retorna um valor. Então, por exemplo, qual que é o W de AB? Igual a 10, tá? Simplesmente esse valorzinho aqui, ó. Ela recebe A e B e retorna o número real no meu exemplo aqui, tá? E para que a gente precisa isso, tá? Nós precisamos da definição de grafo ponderado, porque tem uma coisa muito importante que é o que a gente chama de MST. O que é MST? É a Minimum Spanning Tree, que é a árvore geradora mínima, tá? O que a árvore geradora mínima nos diz? De novo, ele é um subgrafo, ou seja, não existe nenhum vértice ou aresta na MST que não esteja no grafo original, ok? Ele é um subgrafo gerador. O que é um subgrafo gerador? É um subgrafo que contém todos os vértices do grafo original e ele é mínimo. Por que ele é mínimo, tá? Porque a somatória dos pesos das arestas é a menor possível. Então eu poderia escolher isso aqui, ó, pessoal. Suponha que eu escolha esse aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui que fica melhor. Vamos supor, existem diferentes árvores geradoras, tá? Essa aqui é uma árvore geradora, ó. Por exemplo. Só que ela não é mínima, tá? Porque esse 15 aqui está pesando muito. Então, existe a árvore geradora e a árvore geradora mínima. Tudo bem? A gente vai ter uma única árvore geradora mínima quando todos os pesos das arestas forem distintos. Nesse caso aqui é um exemplo onde nós teríamos apenas uma única árvore geradora. Tudo bem? Árvore geradora, subgrafo gerador, todos os vértices ali, eles pertencem, né, ao grafo original. Ele é mínimo porque a somatória dos pesos das arestas é 1 menor, tá? Bom, então falando aqui do OPF, né, do classificador floresta de caminhos ótimos, a gente já vai entender um pouquinho por que ele chama floresta de caminhos ótimos, tá? Então a ideia é modelar o problema de classificação de dados como sendo então uma tarefa, né, de particionamento de um grafo, ou seja, a ideia de classificadores baseados em grafo é desconectar estas que ligam, né, que conectam nós de classes diferentes. Então a ideia no final é que eu tenho um grupo de uma classe e um grupo de outra, tá? Isso lá na prática é a mesma coisa que os classificadores que a gente viu até agora, por exemplo, né, a regressor logístico, rede neural, SVM, classificador bayesiano, tá? Alguns deles tentam achar
um hiperplano, os parâmetros do hiperplano de maneira explícita, como é o caso da rede neural e do SVM, e outros não. Aqui a gente vai tentar separar o conjunto de dados, mas desconectando arestas. Não vou encontrar, né, uma reta ou qualquer outro tipo de superfície. Tá? Então vamos lá. De novo, né, temos um conjunto de dados, igual o que a gente já viu da última vez, um conjunto de treinamento. Olha só, cada vértice do grafo, pessoal, vai acabar sendo o meu x, a minha amostra aqui de treinamento, né? Lembrando ali que o meu x ele pertence ali ao Rn, tudo bem? Então, meu xzinho aqui, ó, meu xi, ele é igual ao Rn, o N é o número de características, como a gente já viu no passado, tá? Esse meu grafo, as arestas, né? Olha só, elas vão ser ponderadas, tá? Usando a distância entre esses nós, pode ser, o classificador OPF ele utiliza a distância euclidiana como padrão, tá? Mas você pode usar qualquer outro tipo de distância, pode ser uma distância de matching, tá? Se você, por exemplo, tiver vetores de características com diferentes dimensionalidades, a gente não abordou isso no curso, mas é possível a gente ter isso. Basta simplesmente trocar a função de distância, que pode acabar sendo uma função de similaridade. Né? Quando a gente tem essa situação, a gente não fala distância, porque para essa distância tem que obedecer, né, a algumas propriedades. Então, usa uma distância de similaridade. Tá tudo bem? Bom, e como a ideia, né, quer dizer, como é que eu particiono esse meu conjunto de dados de treinamento nos grupos, tá? Então, a ideia é que o classificador UPF usa essa questão da competição entre alguns nós, tá? A gente chama esses nós de nós protótipos, que são nós importantes. É algo similar aos vetores de suporte das SVMs. Aqui na prática, eu posso ter 1 milhão de amostras e 10 vetores de suporte, e dificilmente os vetores de suporte são utilizados na construção daqueles hiperplanos das margens, né? Para a gente poder encontrar um hiperplano canônico depois, né? E de novo, né? Então, na verdade, na área de grafos, nós temos muitas definições, tá? Por exemplo, dado esse meu grafo original, eu tenho um passeio no grafo, tá? O que é um passeio no grafo? Eu caminhar no grafo, tá? Então, aqui eu tenho esse passeio A, B, D, C, B. Só que a diferença de um passeio para um caminho é que o caminho não pode repetir nós. Então, o passeio você faz o que você quiser, tá? O caminho não repete nós, vértices, tudo bem? Essa é uma definição aí da literatura. Então, essa é a diferença de um passeio e de um caminho. Aqui, no caso do classificador OPF, a gente vai usar muita questão do caminho, tá? E basicamente, pessoal, a gente fala que o classificador OPF é um framework, né? É um arcabouço, que significa... Aqui eu vou mostrar uma versão dele, tá? Mas na prática, existem 3 coisas que a gente precisa escolher, que eu não quero citar um classificador baseado em OPF, tá? A relação da adjacência, como eu escolho os protótipos, né? E como é que eu escolho a função de custo. O processo de conquista é o mesmo, tá? Mas a gente escolhendo essas 3 coisas, a gente tem um classificador OPF novo. A versão que eu vou mostrar para vocês aqui é uma versão já estabelecida, foi a primeira que a gente propôs, já publicada, e é por isso que eu estou mostrando ela aqui. Nada impede que vocês venham com uma versão diferente, tá? Que sirva para o de vocês. Né? E a ideia, então, é que a gente conecte amostras, tá? Nós, em um agrupamento, eles estão conectados porque a gente fala que eles são mais fortemente conexos, né? O classificador OPF usa a distância, que eu vou mostrar para vocês, né? Mas ele não é um classificador do tipo NN ou KNN, né? Ele vai ser só um classificador do tipo NN quando todas as amostras do conjunto de treinamento forem protótipos, que é uma situação bastante ruim, tá? Mas ele é algo mais do que isso, tudo bem?